Então, vamos falar um pouquinho sobre teologia e teologias. Num livro chamado Teologia Sistemática, de Alessandro Rocha, ele chama a teologia sistemática também de manualística. E aí, vamos pegar no glossário do livro dele o significado dessa palavra. É um neologismo referente a manual. Em teologia, chama-se manualística certa abordagem que procura encerrar determinado tema da fé num único tratado de abrangência supra-histórica, né? Então, ele até fala sobre uma abordagem totalizante e, ao mesmo tempo, universalizante, né? E aí, nessa perspectiva, o que acontece? Deixa eu ver, em outras palavras, trata-se de uma tendência metodológica da teologia sistemática em depender dos manuais. Um exemplo típico dessa abordagem está nos manuais de teologia sistemática, escritos em determinado lugar e tempo, que acabam por ser evocados como autoridade nos mais distintos lugares, independentemente da cultura específica de cada um deles. Então, de acordo, né, é claro que o livro dele é um livro que faz uma certa crítica à teologia sistemática. Por isso que ele fala sobre, indiretamente aqui, o perigo, né, de você fazer uma afirmação teológica de um teólogo de uma outra época e de um outro lugar. É como, por exemplo, vamos pegar um teólogo dos Estados Unidos, de 1800 e alguma coisa, que faz uma explicação sobre Deus. E aí, se você pegar um teólogo africano do século 21 fazendo essa explicação, ele vai ter algumas perspectivas um pouco diferentes. Ou seja, embora Deus seja um só, as perspectivas a respeito de Deus, elas não são uma só. E aí, talvez alguém diga, sim, mas a Bíblia é uma só. Claro, a Bíblia é uma só, mas vamos observar bem. Digamos, você duvida que, de acordo com algumas épocas, algumas pessoas veriam Deus como um homem bastante sério? Em outras épocas ou culturas, você vai ver Deus como um cara festivo. Entende? Por exemplo, existem pessoas que têm uma dificuldade terrível de ter o pronome de tratamento você aplicado a Deus. Mas nos Estados Unidos as pessoas se referem a Deus como you, né? You, né, pode ser traduzido por tu ou você. E aquele caso, qual a diferença de tu para você? Ambos são pronomes de tratamento, mas você percebe que as pessoas não percebem Deus do mesmo jeito, né? E entende? Tem gente que entenderia que Jesus ele estaria pregando de terra. Tem gente que imagina Jesus com jeans e tênis, sentando de repente, né, no meio fio com uma criança escorrendo o nariz no colo. Tem até um pastor que prega falando a respeito da música que chama de você, né? Eu quero te ver, acho que é essa. Ele até fala, no caso, que ele não concorda. Tem alguns louvores aqui, obrigado. E aí o que acontece? Ó, viu? É assim que a gente vai, entendeu? Aí, por exemplo, a Patrícia deu uma sugestão de uma percepção cultural e daqui a pouco a gente já está falando de alguma rádio evangélica. E aí, nesse caso, por que eu estou dando essa volta toda? Porque antes de irmos para a teologia sistemática, que são esses blocos de estudo sobre determinado assunto relacionado a Deus, né, a gente verifica, né, de que a teologia sistemática ela está relacionada a outras teologias, né? Então, por isso que a proposta é teologia e teologias. Por quê? A gente está muito acostumado com a teologia sistemática. Mesmo quem nunca leu um livro de teologia sistemática, de alguma forma lida com a teologia sistemática.
Se nós pegarmos os nossos manuais doutrinários de nossas igrejas, eles são, de certa forma, um certo conjunto, né, de pontos doutrinários. E esses pontos doutrinários, eles são resultados de produção teológica, eles são resultados de reflexão teológica, eles são resultados de debates teológicos, né? Só que quando vem para a igreja, ele vem como se de repente fosse uma coisa que assim tivesse vindo direto assim. Só que assim, irmãos se debruçaram, leram o texto, discutiram, debateram, teve o sínodo, teve concílio, teve isso, teve aquilo outro, assim. Não foi um negócio assim, ó, a gente crê nisso desde sempre. Não, a coisa foi mastigada, foi batida, entendeu? Foi mais ou menos assim. Teologia sistemática, quando você fala, ele está voltado também para o Deus como humanista. Aí, eu tenho minhas reservas, por quê? Porque no caso, isso, mas assim, a gente não pode confundir a divindade, eu, por exemplo, não posso confundir a divindade do candomblé com a divindade do cristianismo. Por quê? Porque, por exemplo, o evangélico vai dizer que Exu é o diabo, só que, por exemplo, Exu não é o diabo. Por quê? Porque na religião do candomblé não existe diabo. Tá dando para entender ou não? Diabo é uma terminologia que o cristianismo atribuiu à divindade daquela religião. Pelo amor de Deus, sou pastor batista, eu estou tentando explicar, não sei se está dando para entender, eu estou tentando explicar, né, o modo que uma religião vê e o modo que outra religião vê. Só isso. Entendeu? A cruz só cabe um, pastor, eu falei. A cruz só cabe um. Na cruz só cabe um. E fazer o quê? Pastor certo já está errado. Entende a questão? E aí, uma outra coisa, além deles não verem como nós, né? Por quê? Porque nós vimos o quê? Um Deus. E a entidade da Umbanda ou o orixá do candomblé, ele não é como o Deus cristão. Ele é alguém que faz algo que de repente a gente não acha certo e algo que a gente acha certo. O Deus cristão, pelo contrário, né, ele só está naquela linha. Deus está só naquela linha. Deus não tem aquele negócio de assim, olha, vou fazer isso que vai te ajudar e vai prejudicar o outro. Não é por aí, entendeu? No caso, a divindade do culto afro, assim como a divindade grega, eles estão num nível, eu não sei se o termo seria amoral, mas não é aquela questão de certo e errado igual o Deus cristão. Então é uma teologia diferente, entende? E uma outra coisa, perdão, eles não recorrem à Bíblia, porque eles não têm a Bíblia como livro sagrado. E o que é o texto sagrado dessas religiões? É a tradição religiosa deles, fundamentada na oralidade, entendeu? Na oralidade, coisa que a religião cristã e a religião judaica já foi um dia, entende? Então, essa religião é uma religião que está fundamentada na oralidade. Ela tem a sua tradição? Tem, mas não é religião de livro, como o islamismo, como o cristianismo, como o judaísmo. É uma religião, né, baseada na tradição oral. Então, ou seja, assim como a divindade é diferente, né, a transmissão da religião, ou na linguagem da ciência da religião, o mito é diferente. Não, entendeu? A minha colocação foi porque nem sempre o teólogo ele tem uma religião. Claro, isso, até porque o que acontece? Existe também aquela teologia que ela caminha mais para uma teologia crítica, que você estuda, né, a teologia não como um dado de fé, mas como um objeto de pesquisa. Ou seja, eu vou estudar a Bíblia, mas não como quem crê. Eu vou estudar. Aqui tem disputa de poder, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem não sei o que lá e tal. E assim, eu discordo de Paulo, porque Paulo quando fala isso, não sei o que, né? Então assim, não é uma teologia como a gente.
né? Que assim, a gente tenta entender, mas com aquela postura piedosa, reverente. A gente não discorda, né, da Bíblia, a gente pesquisa, entendeu? É diferente do teólogo mais crítico, ele já pega esse caminho e assim por diante. Só que a gente aqui está pegando o quê? As outras teologias para a teologia sistemática. Ou seja, eu não conheço a teologia de outras religiões, mas se a teologia de outras religiões for sistematizada, vai ser sistematizada para quê? Para facilitar a compreensão do fiel em relação a temas da sua religião, entende? Porque a ideia da teologia sistemática é o quê? O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Né? No nosso caso, como cristãos, a teologia sistemática ela pega vários assuntos, né? Quer dizer, pega um assunto, perdão, e várias referências bíblicas. Por exemplo, se eu for falar sobre alma, eu vou falar de alma e vou pegar de Gênesis e Apocalipse todos os textos que falam sobre alma. Embora a alma no grego é uma coisa, a alma no hebraico é outra coisa. Mas na teologia sistemática, entendeu? É mais ou menos assim. E aí nisso, né, vamos, toda hora eu olho para lá. Em relação à questão, né, das teologias, né? Vamos pegar por contextos. Em relação à questão do contexto histórico, a gente tem a teologia histórica. No contexto bíblico, a gente tem a teologia bíblica, e no contexto atual, a gente tem a teologia filosófica. Aí a gente pega a teologia histórica, a gente pega a teologia bíblica, a gente pega a teologia filosófica. Para quê? Para construir uma teologia sistemática robusta, que a gente vai falar da teologia sistemática especificamente num outro vídeo. Então, teologia histórica seria o estudo das doutrinas através dos séculos. Então, Deus, né, no primeiro século, no segundo, no terceiro, assim por diante. O diabo, né? Quem é o diabo na Idade Média? Quem é o diabo hoje? Quem é o diabo no primeiro século? Quem é o diabo no Antigo Testamento? E assim por diante. Aí, em relação, né, a esse ponto de vista, este é um lugar importante para começar. Por quê? Porque em 2000 anos, quase todas as possibilidades têm sido examinadas. Pelo estudo da formulação das doutrinas e os teólogos importantes, podemos aprender quais são as perguntas importantes a serem abordadas. Então, o que Calvino disse? O que Lutero disse? O que Agostinho disse? O que Pelágio disse? O que Ário disse? O que o pessoal da ortodoxia, o pessoal da heresia falou sobre determinado assunto que a gente defende na teologia sistemática. Então a teologia histórica, ela se ocupa disso, do que teologicamente foi abordado ao longo dos anos. Aí o contexto bíblico já está relacionado a quê? A teologia bíblica. A Bíblia é a fonte maior da teologia sistemática e sempre sua autoridade final. Então, já que a Bíblia é a fonte maior da teologia sistemática, então a Bíblia tem que ser estudada para a gente verificar qual é a posição verdadeira entre as escolhas que existem. Porque de repente eu estou defendendo algo, né? Por exemplo, eu tinha um professor, ele era professor de teologia do Antigo Testamento, de hermenêutica e professor de hebraico lá no seminário que eu estudei. E ele falava muito que o termo, a expressão Ruah Elohim, ou Ruah, né, Elohim, que tá falando sobre o Espírito de Deus lá em Gênesis, pode ser tanto Espírito Santo, como pode ser um vento forte. Por quê? Porque Elohim pode significar um superlativo, como se fosse dar a ideia de que assim, é um baita de um vento. E aí, observa bem, essa é uma abordagem que ele faz, ele é dessa linha de teologia crítica, entendeu? Assim, é aquele cara que, assim, tu vai para a aula dele e tu volta em crise, né? Oswaldo Luiz Ribeiro, né? Pena que ele me bloqueou no Facebook, né? Por causa de política. Aí nisso, né? Então, diante dessa situação,
a gente observa, né, que assim, se a Bíblia é a fonte, vamos pesquisar e sem medo, sem medo. A gente não tem que defender a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia, mastigar a Bíblia, né? E assim, é como eu falei com alguns alunos, tá, digamos, eu lembro que na minha igreja mesmo, tivemos toda quarta, quinta-feira a gente faz o que chama de debate-papo, e aí a gente estava numa discussão, acho que se eu não me engano, sobre o livro de Jó ou o livro de Jonas. Aí uma irmã perguntou, pastor, agora não lembro se foi Jó ou se foi Jonas, Jó existiu, né? Ou Jonas existiu? Porque eu ouvi outro dia um pastor dizendo que não existiu, né? Aí o que acontece? Primeiro, né, eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca imaginei que alguém me perguntasse na igreja. Que isso? Aí eu falei, irmãos, olha só, a pergunta principal não é se existiu ou não, é se esse texto, ele transforma a nossa vida ou não. Por exemplo, Jesus, aí, não foi nem eu que falei, por exemplo, uma outra irmã, porque Jesus, quando conta as parábolas, se aquela parábola é algo que aconteceu ontem, Jesus está falando, ou se ele está contando como quem conta um caso, né, ou um causo, ou uma fábula que a gente escutava na infância, né? Não sei nem se hoje em dia as crianças sabem o que é fábula, né? Aí nisso, né, que tinha a moral da história, né? Sabe o que é Facebook? Né? Facebook, né? Um livro, né, que mostra retrato, mostra rosto, foto, né? Então, aí nisso, por exemplo, de repente Jesus está contando algo para ensinar algo, e assim, e se Jó ou se Jonas, isso é a irmã falando, não fui nem eu, ufa, né? Se Jó ou se Jonas estão contando algo para o nosso aprendizado, né? Se alguém escreveu algo para o nosso aprendizado, que diferença faz, né? Então, como, digamos, quero passar um debate para vocês, depois a gente vai ver quantas pessoas tem na segunda-feira, sobre a autoria mosaica do Pentateuco, né? Dividir um grupo para defender que foi Moisés e um grupo para duvidar que foi Moisés, né? Eu acho que bom seria botar o Fernando na dúvida. Aí nesse caso, né, por exemplo, a discussão principal é o que? Se foi Moisés ou se foi Joaquim, para mim tanto faz. O importante é que assim, aquele texto faz diferença, né? E aí, e não tente me desafiar, senão eu vou ter que te perguntar sobre quem escreveu a morte de Moisés, hein? Aí nesse caso, porque o livro é de Moisés não escreveu a morte de Moisés, então por favor. Aí nesse caso, em relação a essas situações, a Bíblia, ela é muito mais rica, né, do que a gente querer pegar afirmações sobre ciência, quando a ciência, tal qual conhecemos, não existia. A ciência que a gente conhece hoje, ela é posterior ao iluminismo, né? Então a Bíblia, gente, ela está lá atrás, no primeiro século, então ela está muito longe, e assim, tem gente que quer pegar a Bíblia para defender ciência. Bíblia é livro de fé. A Bíblia fala que existe um Deus que a ciência não tem como negar. A Bíblia fala, né, de algo para confortar o nosso coração diante das incertezas da vida, que a ciência não tem como nos ajudar. A Bíblia, por exemplo, ela fala sobre a gente melhorar como ser humano, que a ciência até hoje não conseguiu. Então, entende como é que assim, a Bíblia ela é muito mais rica do que algumas preocupações que a gente tem de fazer a Bíblia caber na psicologia, fazer a Bíblia caber na sociologia, fazer a Bíblia caber na biologia, fazer a Bíblia caber num monte de coisa. Gente, a Bíblia não tem que caber nisso, até porque o dia que a Bíblia couber nisso, a autoridade não é mais ela. A autoridade é a ciência que a gente usou para dizer que ela está certa, entendeu? E aí nesse caso, né, em relação, eu não uso a cabeça só para usar chapéu, não. Vamos lá. E aí, nisso, a Bíblia, né, ela vai ter a resposta certa. As ferramentas de hermenêutica, as línguas originais, etc., devem ser usadas para a gente chegar às conclusões certas. O teólogo sistemático, ele depende do fruto do trabalho dos especialistas do Velho e do Novo Testamento. Percebe que assim, por isso que você tem várias disciplinas aqui. Porque se você ficar só na teologia sistemática, você só vai repetir o que está nos livros. Peraí, mas qual é a teologia bíblica
né, do sexo em Gênesis. É a mesma coisa em Levítico, é a mesma coisa se você olhar em Eclesiastes. Tem que pensar nisso tudo, porque no transcurso dos textos bíblicos você vai perceber que assim a mentalidade muda. Por exemplo, olha o Satanás de Zacarias, olha o Satanás de Jó e olha o Satanás do Novo Testamento. São satanases diferentes, observe bem, né? E aí, para a gente fechar e vocês poderem ir embora e a gente ter um intervalo, né? Vamos pegar a questão, não basta, né, a gente ficar na teologia bíblica, né, a gente entender o mundo da Bíblia, não adianta, né, a gente ficar na teologia histórica, o que os pais da igreja, o que os escolásticos, o que os reformadores disseram, mas a gente também precisa olhar o contexto atual, até porque, por exemplo, a alma hoje não é igual a alma antigamente. A alma hoje é uma coisa que lembra mais o que? As sinapses do cérebro. Então, vamos falar de alma hoje como, né? O que é mente hoje? Né? A gente vive numa época materialista. Então, assim, a gente precisa dialogar com o nosso tempo. Hoje tem as redes sociais. A gente precisa pensar o que é adultério para a gente agora. Adultério para a gente agora é só a conjunção carnal, só a olhadinha, só o pensamento impuro, ou o adultério também pode ser aquela ida, né, do Jamildo lá no Facebook, entendeu? Olhar a irmã de oração. Tá dando para entender como é que é o negócio? Aí, não, ainda bem que, né, de Janeiro de Jesus está lá, firme e forte, de Janeiro de Jesus está lá. Aí o que acontece? É algo para... Não, legal no outro seminário quando eu falo, ó, nada de ninguém querer ir embora cedo para ver Janete, não. Que Janete? Não, é a esposa de um colega meu. Aí nisso, teologia filosófica. Nessa área, nós não estamos interessados em construir uma teologia filosófica no sentido da teologia liberal. No caso, eles tratam a teologia sistemática como se fosse somente mais um sistema de metafísica a ser discutido. Para eles, a teologia sistemática é uma filosofia do mesmo modo que o existencialismo, o humanismo, etc. O nosso interesse em teologia filosófica é nas perguntas que a filosofia contemporânea levanta. Queremos responder a essas perguntas, mas sempre com um alvo prático, né? Aí, por exemplo, se a gente pensar, né, na sociologia, psicologia, antropologia, que são ferramentas para ajudar na exegese da sociedade, na identificação das necessidades das pessoas, e aí a gente quer formular o quê? Formular a nossa teologia numa linguagem pertinente aos problemas e às necessidades atuais. O pastor tem que ser consciente da cultura ao seu redor, para não ficar respondendo perguntas que ninguém está fazendo e pregando uma mensagem irrelevante. Entende? Então, a teologia filosófica, ela está relacionada aqui, olha só, peraí, qual é o pensamento do meu tempo? Qual é a mentalidade do meu tempo? Porque hoje, a gente não pensa mais como pensava antes das redes sociais. A gente não pensa mais do mesmo jeito. Quer ver uma coisa interessante? Algum tempo atrás, o que era uma boa mensagem? Uma boa mensagem era uma mensagem bem fundamentada. Hoje não. Hoje uma boa mensagem é uma mensagem que faz a gente se sentir bem. Entende como é que é o negócio? Há um tempo atrás, uma mensagem bem pregada era aquela mensagem que o indivíduo, assim, ele mastigou e tal, de repente moeu a igreja, mas era um negócio e tal. Hoje a mensagem bem pregada é se o indivíduo ele fala bem. Então a mentalidade é muito diferente, né? E aí, digamos, o crente hoje ele age mais como um cliente. Ele está pagando, ele tem que receber uma boa mensagem, ele tem que receber uma visita. Quem tem que trabalhar mesmo é quem? É o pastor, porque o pastor é pago, eu não sou pago, né? Ou seja, aquele irmão que toca na igreja, que não é pago, vai quando quer. Agora, se ele for pago, até o que vai quando quer fala assim: tu tem que vir porque tu é pago. Por isso que eu não quero ser pago pela igreja, porque eu faço no amor. Na cabeça dessa gente, amor é fazer sem receber dinheiro. Gente, amor é fazer com amor, seja com dinheiro ou sem dinheiro, né? Por exemplo, tem médico
que, mesmo recebendo, não faz por amor. Tem médico que, mesmo voluntário, faz por amor. Então, assim, e tem médico que, recebendo, faz por amor, né? Então, você percebe, olha como é que a mente, os pensamentos são diferentes, né? Hoje, a igreja é praticamente um supermercado que vende bens simbólicos. A gente fala muito da igreja do sal grosso, de tocar no manto, esse negócio assim, mas, por exemplo, o crente que eu exijo ser visitado, esse cara é um cliente. Não gostei da mensagem de hoje, esse cara é um cliente. Está entendendo? A igreja tem que fazer isso, esse cara é um cliente, porque ele não percebe que a igreja faz o que os membros fazem. Ou seja, se ele não faz nada, como é que a igreja vai fazer? A igreja é igual a ele, o pessoal é igual a ele, é simples isso, entende? Então olha como é que não adianta, pastor, vir com aquela conversa do tempo bom, de quando a gente amarrava cachorro com linguiça. Aquele tempo não existe mais. Ainda existe uma geração daquele tempo, mas não é a maioria da igreja. Ainda existem pessoas que pensam daquele jeito, mas não é a maioria. A maioria pensa nessa mentalidade da sociedade do supermercado. Pastor, aí o crente, se diz crente, entra na igreja, cabelo dourado, cheio de argola, cheio de... E como é que fica a situação? Na boa, eu prefiro o cara com o cabelo dourado do que o mentiroso. A palavra de Deus diz... Não, de coração, assim, não estou dizendo que você tem que ter homem de cabelo louro na tua igreja, não. Eu só estou dizendo que, assim, entre um moleque de piercing, tá entendendo? E um camarada rebelde, eu prefiro de piercing. Até porque ele vai botar o piercing, se ele não tiver uma higiene direito, vai cair o nariz dele mesmo. Não, pastor, eu digo assim, agora, se ele for rebelde, ele prejudica a vida dele, meu ministério e a igreja. Mas vai. Mas é o que eu estou dizendo, o mundo que invade a igreja é muito mais do que o piercing. Por quê? Porque o mundo que invade a igreja é você botar tênis. O mundo que invade a igreja é você botar uma gola polo, é você vir com uma calça comprida de fazer atividade física. Agora, o mundo sistema, que é eu ficar triste porque o pastor te botou para pregar 2 domingos e botou eu um só. O mundo sistema, que eu quero cantar, mas quero cantar melhor do que o Janildo. O mundo sistema, que a gente faz reunião secreta para tirar o pastor Jefferson. O mundo sistema, que faz a pastora Irene fazer vista grossa para o pecado do Renan, porque o Renan, tá entendendo? Mas quando a Patrícia faz uma besteira, ela desce a piaba. Esse mundo sistema ninguém vê, entende? O pessoal só tem aquela ideia de que o mundo entrou na igreja quando o crente escuta Jorge Versilo, quando a pessoa vê novela, quando, por exemplo, o jovem faz tatuagem e tal. Eu não estou defendendo tatuagem. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, eu podia até fazer, porque ninguém ia ver mesmo, né? Então, tatuagem preta é um negócio, né? Aí, nesse caso, por exemplo, eu não sei se dá para perceber que, assim, isso todo mundo toma conta, mas ninguém toma conta do tipo, caramba, a gente mente, a gente é rebelde, a gente é mentiroso, a gente, sabe, a gente boicota o trabalho dos irmãos, a gente dificulta o trabalho do pastor para ele desanimar e sair. Então esse tipo de malignidade antes era visto pelo menos como pecado. Por exemplo, na minha Unijovem, na minha época de Unijovem é um negócio que quando a terra ainda era jovem, tá bom? Os jovens se reuniam às 5 da tarde, um negócio assim. E aí, por exemplo, na minha época de Unijovem, a crise da gente, Jefferson, era com masturbação. A gente ficava com temor, pensando assim, meu Deus, é pecado, não sei o que. Aí vinha o líder, dava estudo e tal. A gente ficava tudo murcho, né? Aquele negócio todinho. Hoje está arriscado o quê? O camarada vai, transa na casa da menina, todo mundo é membro da igreja, tá entendendo? O pessoal faz vista grossa, vai, canta, se não for para te adorar, na cara mais limpa. Você não tem como provar. Tu tá entendendo? E aí, quem é que a gente exclui? A tonta que engravidou. Porque qual é o recado que a gente está dando? Não seja pego. O resto é a mentalidade, velho. É a mentalidade. Eu já ouvi pai e mãe dizer que é melhor que você faça dentro da casa do que lá fora. Mas aí não é pai, não é crente, né? É outra situação. Não, mas crente. Crente? Então, São situações. Voltando para a aula. Aí vocês percebem que é o seguinte:
É mentalidade, não, está dentro da aula. Mentalidade, ou seja, não adianta. Você pode ser muito bom em Agostinho, você pode ser muito bom em João Calvino, você pode ser muito bom em Melancton, você pode saber tudo de grego, de hebraico, de aramaico e de latim. Você pode ter uma pesquisa exegética do livro de Naum fenomenal. Você pode ter uma compreensão da história da Bíblia perfeita. Mas se você não é isso, se você não souber ler o seu tempo, você vai chover no molhado. Vai chover no molhado. Entendeu? Então o que acontece? É importante você dialogar com a filosofia, como é que é a mentalidade pós-moderna, com a sociologia, né? Como é que é o pensamento brasileiro, como é que é o modo, como é que é o pensamento latino-americano. Se você, por exemplo, prega na favela, né? Pesquisar como é a mentalidade da favela, como é que é a antropologia do favelado, né? E aí assim, porque é diferente. Em alguns lugares a gente quer ser igual o juiz de direito, em outros lugares a gente quer ser igual o jogador de futebol, em outros lugares a gente quer ser o chefe do movimento, porque a gente vai pegar as meninas mais bonitas, a gente vai botar os tênis mais caros. A gente não está pensando num tiro de fuzil que vai arrancar o nosso braço. A gente está pensando em quê? Em as pessoas da favela olhar para a gente e chamar de gente de senhor. Então a antropologia ali é diferente, a psicologia social naquele lugar é uma outra abordagem. E se o teólogo não dialogar com os outros saberes, aí deu ruim, deu ruim. Por exemplo, vou pegar minha experiência como pastor. Na minha cabeça, peguei a Bíblia, abri, todo mundo ia fazer assim, e tal. Não, se o cara não gostar de mim, eu posso estar certo, ele vai rejeitar. Se o cara gostar de mim, eu posso estar errado e ele vai aceitar. Ou seja, eu preciso dialogar também com a psicologia. Mas para fechar, para eles irem embora, e o que acontece? A gente precisa ter essa noção, né? Para quê? Para a gente fazer uma exegese, não do texto, mas da sociedade, entendeu? Na identificação das necessidades das pessoas. Você está pregando para gente que sofreu abuso sexual do próprio pai. Como é que essa pessoa vai chamar Deus de pai? E aí? Você está pregando para uma mulher que apanha do marido crente, está na igreja há 30 anos, nunca foi para o banco, bateu na mulher, e aí? Como é que você vai lidar com isso? A gente está lidando com esse tempo, né? E aí, diante desse caso, né, a proposta aqui é que o pastor tem que ser consciente da cultura ao seu redor, para não ficar respondendo as perguntas que ninguém faz, pregando uma mensagem que não é relevante para o seu tempo. Né? E a teologia prática, que seria a aplicação dos resultados da teologia sistemática na vida atual, que tem a ver com homilética, aconselhamento, educação religiosa e outras disciplinas, né? Então, existe uma relação lógica entre os três contextos na metodologia da teologia sistemática, como é tradicionalmente apresentada. A teologia é vista como um edifício, o edifício construído da seguinte forma, né?